moro em São Paulo há 14 anos, mas eu nasci numa cidade do interior do Rio de Janeiro bem pequena, que chama Nova Friburgo. Eu venho de uma família onde os meus pais, eles nasceram em fazendas, o meu avô era fazendeiro. As mulheres têm uma função muito específica na família, que é ter filhos e educar a família e cuidar da família. Mas eu nunca tive uma inclinação muito grande para esse lado. Eu sempre fui bastante independente, eu sempre gostei muito de estudar, eu era aficionada por leitura. Por muito tempo a minha família não aceitou bem essas diferenças. O sonho do meu pai era que eu estudasse para ser secretária na fábrica deles. Por sorte ou por ocasião do destino, os meus primos na minha faixa de idade, eles eram todos meninos, todos homens. E a gente vivia muito perto, morava muito perto, e eu acabei crescendo com eles. Então eu percebi que eles tinham muito mais direito do que eu, eles tinham muito mais autoconfiança, os pais aceitavam muito mais as decisões deles do que as minhas por ser mulher. Então eu sempre tendi a ser muito mais próxima, a tentar ser muito mais parecida com eles do que com as mulheres. E eu cresci num universo onde mulher que usa maquiagem é porque quer conquistar homem. Mulher que vai pra escola é porque quer achar homem. Tudo, a vida da mulher gira em torno de encontrar homens e de encontrar homens. E de futilidades. Então eu sempre tentei ficar um pouco longe, um pouco distante desse universo feminino, sabe? De maquiagem, de beleza, de feministas, né? Eu sempre tentei me envolver muito mais com os meninos. Além da fotografia, como muitos de vocês, eu tenho uma outra profissão. Eu trabalho na área de TI, especificamente com a parte de criação de interface. Então eu trabalho com a parte visual dos sistemas que a minha empresa cria. Muita coisa do que eu aprendi com TI, do que eu exercitei com TI, eu consegui trazer para a fotografia. Por quê? Eu trabalho numa área que envolve interação. Eu preciso determinar como o usuário vai responder ou como ele vai interagir com o sistema que a gente desenvolveu. Então eu sempre tive muita ligação com essa parte visual. E se você parar para analisar, essa parte que eu trabalho hoje na TI nada mais é do que comunicação visual, que é exatamente a mesma coisa que a fotografia representa, pelo menos para mim. Uma forma de você se comunicar com as pessoas através de imagens. E muitos conceitos que eu sempre utilizei em TI, eu consegui trazer para cá, como por exemplo, psicologia cognitiva, design emocional, teoria das cores. Isso tudo sempre fez parte da minha rotina como designer. Isso me ajudou muito quando eu virei fotógrafa. Eu já tinha uma noção estética, eu já tinha senso estético. Eu já conseguia entender a harmonia das cores, eu já conhecia um pouco do disco de Newton, das frequências. Então tudo isso eu trouxe comigo para a fotografia. Muito cedo, com 15 anos, eu acabei desenvolvendo esse interesse por tecnologia, que naquela época, ainda é hoje, mas naquela época era uma área muito masculina. Então, num tempo em que a mulher não era aceita nessa área, e eu tive o meu trabalho, fui a primeira brasileira a ter um trabalho publicado numa galeria americana. Como eu me especializei muito nessa área de TI, eu sempre trabalhei em empresas que tinham 30 homens e 2 mulheres. Então, há uns 7 anos atrás, eu fiz uma viagem, era a minha primeira viagem para fora do país, e eu decidi comprar uma câmera legal para poder levar na viagem. Eu comprei uma T3i com a lente do kit, uma 70-200 e uma 50 que o dono da loja me obrigou a comprar. E esse foi o equipamento que eu levei para a viagem. Brinquei, tirei muita foto, me diverti pra caramba, trouxe a câmera de volta, guardei no armário e lá ela ficou 3 ou 4 anos. Nunca mais peguei na câmera. Até que um dia, lá na minha empresa, uma das meninas novas, que tinha entrado na empresa há pouco tempo, e ela me pediu para tirar umas fotos dela. Tipo, você tem uma câmera? Então vamos lá, vamos fazer umas fotos. Ela chamou uma outra amiga e a gente foi pro parque fotografar. Foi uma coisa meio desajeitada, sabe? Eu não sabia direito que lente usar, o que fazer, mas eu me diverti pra caramba. E quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar as fotos, eu gostei do que eu fiz, sabe? Sabe quando você olha e pensa, puxa, isso podia dar certo, sabe? Se eu me esforçar um pouquinho, eu acho que dá. E eu decidi que eu queria tentar, que eu ia tentar virar fotógrafa. É aí que começa o problema. Eu quero virar fotógrafa e eu quero fazer umas fotos diferentes. Homens não vão topar umas fotos diferentes, então eu vou ter que fotografar as mulheres. Como que a gente lida com as mulheres? Eu sempre tive muito a impressão de que eu nunca teria assunto, eu não teria o que falar. O que eu vou falar com essas mulheres? Eu só falo de homem, de maquiagem, de novela. O que eu vou falar com essas mulheres, né? Não tem assunto com elas. Mas eu queria muito fazer, eu queria muito tentar. Então o que eu fiz? Eu marquei com uma outra menina do meu trabalho. Nós éramos em 5, né? Então eu marquei com a Carol, uma das meninas de trabalho, e pedi para as 2 meninas que eu fotografei primeiro irem comigo.
Porque aí, se eu não tivesse assunto, elas ficavam lá conversando entre elas, né? E ninguém nem ia notar. Eu fazia minhas fotos e ia embora. Só que eu marquei tudo. O ensaio seria no sábado. Quando foi na sexta-feira, a minha amiga cancelou. Ela disse que não ia poder ir. E como a outra menina era amiga dela, também não quis ir sozinha comigo, né? Então eu fiquei sozinha com a modelo. E aí começou meu drama. Eu pensei em cancelar, pensei em falar que eu passei mal. Eu pensei em tudo que você pode imaginar, que minha câmera quebrou, qualquer coisa, só não queria ir. Aí eu fui dormir pensando, eu vou falar pra ela de manhã, né, pra parecer uma emergência, não vou falar agora. Fui dormir, aí de manhã eu acordei e fiquei pensando, como que eu posso fazer isso? Eu tenho que aprender, eu tenho que aguentar, né, eu tenho que achar um jeitinho, porque senão eu não vou conseguir fotografar. Quer saber? Eu vou e seja o que Deus quiser. Então eu fui, peguei minha câmera, a gente passou o dia inteiro lá, conversamos, tomamos um café, brincamos pra caramba, falamos um monte de besteira, fizemos várias fotos, o porteiro pegou ela de lingerie, foi um dia super divertido. Eu saí de lá radiante, achando que eu tinha encontrado a única mulher legal do mundo. A próxima com certeza vai ser chata. E aí, eu vi que eu queria fazer e eu vi que dava certo. Então, fui nos grupos de permuta do Facebook, fiz os meus anúncios, eu quero fazer um ensaio, olha as fotos que eu fiz, assim, vamos fazer umas fotos e tal, quem quiser me procura. Aí eu sempre chamava 2 meninas de cada vez, porque aí se eu não tivesse assunto, elas ficavam conversando. Só que o que acontecia? Uma delas furava, e aí eu ficava com uma modelo só. E aí ou eu desmarcava, ou eu ia, mas eu ficava morrendo de nervoso, morrendo de medo, passava até mal, dava dor de barriga de manhã. Aí eu comecei a marcar 3, né? Porque aí se alguém furasse eu ainda tinha 2. O que acontecia? 2 furavam. Era sempre assim. Chegou um tempo em que eu tava marcando 5 para conseguir uma modelo. Ninguém me conhecia, meu trabalho não era muito legal, então era bem normal que elas furassem. Só que aí eu fui ficando boa. Eventualmente eu fui ficando boa, porque eu fui praticando, eu realmente gostei daquilo, eu realmente me interessei. Então eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, comecei a testar equipamento, eu tinha um amigo que me emprestou algumas lentes, então eu comecei a ver como era, o que dava pra fazer, ver roupas diferentes, o que eu podia usar de diferente na foto. Eventualmente eu fiquei boa, de tanto praticar, de tanto correr atrás, eu fiquei boa. E o que aconteceu? As pessoas pararam de furar. Só que aí eu marcava 5, porque eu estava acostumada que 4 furassem, mas 5 ia. E eu não dava conta de fotografar. Então o que eu fiz? Eu comecei a chamar outros fotógrafos. Eu fui pro Facebook, eu falei com alguns amigos, procurei pessoas que tivessem interesse em fotografar e comecei a marcar com elas. Então, assim, se as modelos furassem, mas fossem os fotógrafos, a gente revezava todo mundo uma modelo só. Mas todas elas fossem, eu tinha vários fotógrafos para trabalharem com elas. E dessa forma eu criei o que a gente chamava na época de o Dia do Clique, e hoje eu chamo de Vivências Fotográficas, que é um grupo onde a gente se reúne uma vez por mês, e eu convido meninas que nunca foram fotografadas ou que têm pouca experiência, para trabalhar com fotógrafos que também estão começando. Então já fazem 3 anos que eu tenho esse projeto, e é super divertido, é super legal, é bem bagunçado, bastante brincadeira, bem familiar, né? E cada mês a gente escolhe um tema e as modelos precisam desenvolver o figurino delas, isso é parte do processo, eu preciso que elas sejam parte do criativo, né? Elas façam parte dessa coisa mais criativa da construção da fotografia. E os fotógrafos que estão aprendendo vão lá para testar, usar essas meninas de cobaia. É um dia super divertido, a gente faz piquenique, passa o dia inteiro no parque, é muito legal. A partir daí, o meu desenvolvimento foi praticamente natural. Eu me apaixonei pela fotografia de uma maneira que parece que tudo fez sentido para mim. Eu descobri na fotografia o meu relacionamento com mulheres, o meu lado feminino. Eu descobri que ser mulher não é ser fútil. Existe razão na futilidade, existe importância, existe valor nesses pequenos detalhes que as mulheres valorizam tanto. E eu aprendi a valorizar junto com elas. Eu aprendi a entender por que são importantes e por que são importantes para elas, né? Eu me tornei um ser humano muito melhor depois que eu comecei a fotografar, em todos os aspectos. Melhor e mais feliz, né? Porque hoje eu me comunico com todo mundo, eu converso com todo mundo. Antes, quando eu precisava ir num jantar ou numa reunião com pessoas que eu não conhecia, eu sofria muito. Eu tinha muito medo porque eu ia chegar e eu não ia saber o que falar com aquelas pessoas. Porque eu sempre que eu ia, eles me colocavam na mesa das mulheres. E eu não sabia o que falar pra elas. Não sabia, eu tinha medo delas, eu tinha muito medo delas. Então a fotografia me deu a oportunidade de interagir de igual para igual, né? De perceber os medos, perceber os problemas que existem, que não é só futilidade, existe muita coisa ali por trás.
Então a fotografia me tornou um ser humano melhor. E eu vi isso acontecendo dia após dia. E eu percebi que era aquilo que eu queria pra mim. Eu quero mais disso, eu quero conhecer mais, eu quero viver mais, eu quero ser mais mulher. Eu quero entender mais isso tudo que elas vivem, o que acontece com elas. Eu preciso, despertou uma necessidade em mim. Então eu me envolvi muito com a fotografia. Eu estudava horas e horas na frente do computador, fazendo pesquisa e fazendo teste, e fotografava todos os meus fins de semana. Às vezes sábado e domingo, às vezes só sábado, às vezes só domingo, mas na maioria das vezes todos os sábados e domingos. No meu primeiro ano, eu fotografei mais de 300 mulheres, para vocês terem uma ideia. Então eu pratiquei muito, eu fui muito atrás, eu estudei muito, mas foi uma época em que eu não tinha dinheiro. Eu sempre vivi da minha outra renda, que era a área de TI, e eu não cobrava os ensaios. Então eu não tinha condição de investir muito em estudo. Eu precisei ir atrás por minha conta mesmo. E eu passei muito tempo usando minha câmera no automático. Eu me preocupava muito mais com a composição, com a criação da cena, da fotografia, do que com a minha câmera. E eu acho que isso foi importante para o meu desenvolvimento. Quando eu precisei aprender o que era um ISO, uma velocidade, uma profundidade de campo, eu já tinha uma noção do que eu queria fazer com aquilo. Então tudo fez muito mais sentido para mim. Foi mais fácil aprender sobre fotografia do que sobre a câmera. E inclusive é um caminho que eu recomendo para muita gente que está começando. Esquece um pouco o técnico, se divirta com a fotografia, porque vai mudar a forma que você trabalha. Você vai se desenvolver muito mais rápido assim. A gente se desenvolve mais rápido quando faz uma coisa que gosta, né? E eu levei um bom tempo para começar a ganhar dinheiro, porque para mim a fotografia era um prazer, era uma brincadeira. E eu tinha muito medo que se eu transformasse em negócio, eu ia deixar de gostar. Só que aí foi chegando um momento em que eu precisava me desenvolver, eu precisava criar coisas diferentes, mas eu não queria colocar o dinheiro do meu trabalho nesse hobby. Eu não queria, era uma questão ética, sabe? Eu não queria, eu queria que se eu precisasse de dinheiro, que ele fosse coberto pela própria fotografia. Então eu comecei a cobrar coisinhas pequenas, né? R$30 para ajudar para trazer uma maquiadora diferente que vai fazer uma maquiagem legal para o ensaio. R$30 para eu comprar um vestido novo que a gente vai usar nesse ensaio. R$60 para eu comprar vários tecidos para a gente fazer umas brincadeiras. R$100 para a gente ter um fundo diferente que a gente vai usar em vários ensaios. Então eu fui cobrando pequenas coisas para eu começar a montar o meu acervo. E a partir desse momento, de quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, as coisas se abriram para mim. Porque eu pude ver o quanto material, o quanto um pouquinho de investimento faz diferença. Eu sempre gostei muito da área de fantasia. As pessoas me perguntam como que eu descobri, como que eu achei essa área. Bom, eu sempre fiz isso. Desde o meu primeiro ensaio com as meninas, não foi um ensaio comum, a gente vestiu ela de hippie e foi fotografar hippie, porque era mais ou menos o que a gente conseguiu de figurino. Então desde o meu primeiro ensaio eu sempre tentei criar uma coisa diferente e eu sempre gostei disso. Então eu cheguei num ponto que as pessoas que tinham os figurinos não eram necessariamente as pessoas que eu queria fotografar. E eu sempre fotografei por empatia. Eu gostava da pessoa e eu queria fotografar ela. Nunca foi por beleza, por aparência, sempre foi por empatia. E às vezes as pessoas que tinham os figurinos não eram as pessoas por quem eu tinha mais empatia. Então eu me via obrigada a trabalhar com pessoas com quem eu não queria, porque elas tinham os figurinos. E quando eu comecei a cobrar um pouquinho das meninas, foi onde me deu liberdade para começar a escolher realmente com quem eu queria trabalhar. Porque como eu tinha uma outra profissão, eu não precisava ganhar muito dinheiro com isso. Mas ao mesmo tempo eu conseguia trazer de volta o que eu gastava com fotografia. E isso me deu liberdade para criar, para trabalhar com quem eu queria, da forma que eu queria. E foi assim que eu comecei a montar meu acervo. Então eu precisava de um acervo que fosse versátil, de um cenário que fosse versátil, que possa ser reaproveitado, que possa ser reutilizado. Eu precisava desenvolver uma rotina com modelos para que elas façam ensaio comigo sempre, porque essa é a principal vantagem do retrato em cima dos outros nichos de fotografia. Por exemplo, fotografia de casamento, fotografia newborn, gestante, tudo isso são áreas extremamente sazonais. Você depende que a pessoa case, você depende que a pessoa fique grávida, você depende que a pessoa tenha um bebê para você trabalhar. E quando você trabalha com retrato, não. Você pode fazer um retrato porque a pessoa está feliz, porque foi promovida, porque é aniversário dela, porque, sei lá, qualquer coisa. Ou você pode fazer porque ela está triste, porque ela está com baixa autoestima e ela precisa se sentir melhor. Ou você pode fazer simplesmente porque ela viu uma ideia e ficou inspirada. Então, no retrato, você é o único responsável pela venda. Se você tiver capacidade de vender, não existe nada que te impeça de vender. É lógico, dinheiro é impeditivo, mas se você conseguir um nicho
que tenha uma condição financeira de atender a sua expectativa, você não fica mais sem trabalho, porque tudo depende do seu poder de convencimento da pessoa a comprar um retrato. Porque todo dia é dia, todos os motivos são motivos para você fazer um retrato. Não existe nada que te impeça de vender. Diferente do casamento, diferente do newborn, diferente das fotos de família. Depois que você fotografa o casamento dela, depois você fotografa a gestação, e depois que o bebê nasce, você tem que rezar para ela fazer o acompanhamento por 1 ano. Depois disso, se ela não tiver outro filho, vai ser muito difícil ela te procurar de novo, porque ela vai ter festinhas de aniversário, mas você não faz, porque não é sua área. Ela vai ter fotos dela, provavelmente, ela vai ter as fotos da escola, que é a escola que vai fazer, então dificilmente ela vai te chamar de novo. Enquanto no retrato, as opções são infinitas. Desde que você tenha um projeto interessante, sempre vai ter alguém interessado em fazer. Você só precisa saber vender. A partir do momento que você sabe vender, você não tem mais limites. Você não precisa esperar uma data específica para abordar ela. E você consegue, o nicho de mulheres que querem ser fotografadas por razões pessoais é muito maior do que o nicho de mulheres que vão se casar. Então, o retrato aqui no Brasil, ele nunca foi valorizado. Nós não temos congressos, nós não temos eventos, nós não temos cursos na área de retrato, são raríssimos. E quando a gente tem, é o curso de retrato para fotógrafos de casamento, o curso de retrato para fotógrafos de gestante. Então, não são imersões, não são cursos específicos para você aprender quais são os recursos que você tem, que você precisa para criar um retrato, que é o que eu vou tentar passar para vocês aqui. Desde o início, cada detalhe, para que vocês tenham autonomia para desenvolver os retratos de vocês e irem atrás do mercado, porque eu não estou dando conta, gente. Eu não consigo fotografar todo mundo que me procura. Eu preciso criar novos retratistas, porque o nosso mercado é extremamente carente, é muito carente, vocês não têm ideia. Como vocês devem imaginar, o retrato ele é muito poderoso. A fotografia é muito poderosa. Quando você leva a arte para a vida das pessoas, isso muda, isso transforma de uma maneira muito interessante. Eu trabalhei com muitas meninas que, principalmente quando eu estava começando, que elas iam atrás da fotografia como uma forma de resolver os problemas pessoais de autoestima que elas tinham. E era uma coisa que nem eu acreditava muito. Mas a ideia de se ver pelos olhos de alguém, para quem está desesperado, é muitas vezes digamos, uma opção bem interessante. E elas me procuravam muito por causa disso. Elas estavam deprimidas, chateadas, se sentindo feias, se sentindo gorda. E elas vinham na brincadeira, vamos fazer um retrato, ver o que vai dar. E na maioria das vezes, se não todas as vezes, elas gostavam do que elas viam. E eu vi o efeito aparecendo na vida delas muito nitidamente. Eu comecei com algumas meninas que eu conheci aleatoriamente, e algumas delas estão comigo até hoje, para vocês terem uma ideia. A Alison, que é a minha maquiadora, foi a primeira modelo que eu fotografei na minha vida que eu não conhecia. A Ana foi uma das meninas que eu marquei um ensaio com 5 pessoas e só ela foi. E ela trouxe algumas amigas, porque eu pedi no desespero, ela levou algumas amigas. Então a Ana hoje, ela cuida da minha parte de marketing e redes sociais. Então são pessoas que estão comigo desde que eu comecei. E elas se interessaram pela fotografia por ver a transformação que fazia na vida delas. Elas começaram a trabalhar comigo por permuta também, não foi por causa de dinheiro. Então elas entraram na fotografia porque elas gostaram, elas viram como isso muda a vida delas. E eu vi isso acontecendo com muitas outras meninas. Eu vi meninas que eram tímidas, fechadinhas, elas chegavam parecendo um carneirinho, não queria falar com ninguém. E em pouco tempo ela era outra pessoa. Eu vi modelos, por exemplo, que foram obrigadas a criar um figurino, porque elas me procuravam e eu dizia, eu não tenho figurino, então você tem que ver aí o que você vai fazer. E ela ia sozinha e procurava um tutorial na internet, fazia um figurino. Primeiro ela dizia que não podia, que não ia conseguir, que não tinha jeito, mas ela queria, então ela dava um jeitinho, né? Ela ia construir o próprio figurino e levava para mim, fotografava e ficava lindo. E no ensaio seguinte ela já estava se oferecendo para fazer o figurino das outras meninas. E desse jeito nasceram algumas figurinistas comigo. Então, e não foi uma só, foram pelo menos 3. E elas se profissionalizaram e hoje vivem disso, né? Estão efetivamente nessa área. Então a fotografia, ela é libertadora, né? Quando você leva a arte para a vida das pessoas, você muda, você cria coisas, você abre o horizonte delas, né? Então trabalhar com arte é muito legal. É por isso que, como eu falei para vocês na vivência, eu exijo que cada modelo crie o seu próprio figurino. Elas esperneiam, elas reclamam, elas sentam no lugar, elas me pedem emprestado e tal, mas eu exijo que elas façam.
porque elas vão conseguir, e depois que elas conseguirem, elas não param nunca mais. Você conseguir criar uma coisa com a sua mão e ver na foto e saber que a foto só ficou bonita porque ela fez, isso não tem preço, gente, isso muda vidas, né? Então, por isso que eu acho tão importante. E foi por isso que eu me apaixonei tanto. E eu comecei a estudar, eu comecei a ir atrás por prazer, porque passar horas na frente de um computador tentando entender o que era uma abertura de campo era muito prazeroso para mim. E eu passava dias no YouTube, eu tô lá no meu computadorzinho, escrevendo meus códigozinhos, desenhando meus layouts com os vídeos, com as aulas passando ali, porque eu preciso de informação, eu quero saber, eu quero entender melhor, eu quero ver a opinião das pessoas a respeito desse assunto. Eu fui muito, como eu vou dizer, enrolada, sabe? Eu fui muito... muita gente falou coisas pra mim que não eram verdade na fotografia. Foram muitos mitos que eu acreditei por muito tempo. E, na verdade, eu nunca acreditei muito, porque muitas coisas não faziam sentido pra mim. Eu era muito envolvida, eu pesquisava muito, eu ouvia pessoas falando coisas que não eram verdades. E eu precisava entender por que eles falavam aquilo e por que não era verdade. E eu ia pesquisar, e eu passava horas pesquisando para poder entender. E eu derrubei muito mito, muita bobagem que eu ouvi, muita informação errada. E eu quero tentar passar um pouco disso para vocês, porque essas informações corretas, elas estão aí para libertar e não para aprender. A gente escuta muita besteira, escuta muita bobagem, muita regra que deve ser seguida, que só serve para limitar o seu horizonte. E quando você aprende a verdade, quando você entende como as coisas funcionam de verdade, você desenvolve muito mais liberdade, porque as coisas que você vai fazer, elas fazem sentido. Elas não são só uma lei que você tem que fazer sem questionar. Para ser bem sincera com vocês, se há 4 anos atrás alguém dissesse que um dia eu seria fotógrafa, eu ia dar risada. Eu trabalhei com moda uma boa parte da minha carreira, trabalhava com a parte de sistemas também para moda, dentro de um shopping bem famoso aqui de São Paulo. Ele é um dos centros de moda mais importantes do Brasil, e lá dentro a gente tinha um estúdio. E eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes ali, o Morgade, o Duran, e eu simplesmente me recusava a participar dos ensaios, porque eu achava chato, eu achava que não tinha nada a ver comigo. E alguém do marketing sempre precisava acompanhar. E eu fazia questão que não fosse eu, porque eu não tinha interesse nenhum em fotografia. Algumas vezes eu até fui obrigada a fazer uns cliques ali, o fotógrafo arrumava a câmera, alguém faltou no dia, eu ia lá e só fazia os cliques, mas eu nunca gostei. E se alguém me dissesse que eu ia trabalhar com isso um dia, nossa, eu ia dar risada, não fazia sentido nenhum. E agora imaginar que eu tô aqui para ensinar fotografia é uma coisa que chega a ser um pouco engraçada para mim. Por eu ter passado tanto tempo na área de TI, eu formei muita gente. Eu passei 1 ano da minha vida trabalhando com recrutamento para TI. Então o que eu fazia? Eu identificava a equipe, a necessidade da equipe, determinava o que a equipe precisava, ia atrás dos profissionais para compor essa equipe e trabalhava na capacitação deles. E assim eu formei equipes em algumas das maiores empresas aqui de São Paulo, na CVC, no Banco do Brasil, no Submarino. Então muitas dessas empresas ainda têm equipes minhas lá. E eu sempre tive esse lado didático muito forte, porque eu aprendi muito cedo a respeitar a forma de aprendizado de cada pessoa. Tem gente que depende de uma sala de aula, tem gente que depende de ouvir, tem gente que depende de ver. Eu, como eu falei, eu sou extremamente autodidata. Eu tenho muita dificuldade de sentar numa sala de aula e ouvir alguém falando. Em 5 minutos eu estou pensando em outra coisa, eu estou vendo a mosquinha voando, eu já não sei mais o que está acontecendo, eu me distraio muito fácil. Para focar, eu preciso fazer, eu preciso estar mexendo, eu preciso estar me movimentando. É aí que eu consigo focar, é aí que eu consigo realmente desenvolver alguma coisa. Então eu sempre tive esse lado muito maker, né? Eu sempre gostei muito de fazer para poder entender como a coisa funcionava. Mas eu respeito muito pessoas que dependem de ouvir, pessoas que dependem de escrever. Cada pessoa tem sua própria didática, cada pessoa tem sua própria forma de aprender. E por conta disso, e pela experiência que eu tive com esses fotógrafos de fora, e pelo suporte que eles me deram nessa empreitada, eu acabei criando coragem para tentar passar um pouco desse conhecimento para vocês. Porque didática eu tenho essa experiência de outras áreas. Eu só precisava encontrar formas de passar isso para a fotografia. Então eu fiz os meus primeiros workshops, já foram 4 edições, cada um deles com turmas de 10 alunos, mas além disso eu fiz muitas mentorias. Antes de partir para esse workshop online, eu fiz muitas mentorias. Eu tive mais ou menos uns 30 alunos em mentorias, que são aulas particulares, né, para cada aluno, são planejadas especificamente para eles. Então eu tenho já alguma experiência
com a parte de educação. E quando eu vejo a quantidade de desinformação que existe nessa área de retrato, essa minha vontade de educar, de ensinar, só aumenta muito mais. E eu me preparei muito para esse curso. Eu estudei muito, eu pesquisei muito, eu fui atrás dos maiores profissionais de retrato, eu estudei bastante a didática deles. Então eu vejo um potencial enorme aqui no curso e eu espero que isso funcione para vocês também. O meu objetivo principal aqui é fortalecer o retrato no Brasil. É tornar o Brasil uma potência em retratos, como é a Rússia, por exemplo, que são os maiores do mundo. Talvez a gente ainda demore um tempo para chegar lá, mas se a gente conseguir chegar um pouquinho mais perto, eu já me dou muito por satisfeita. Aqui no Brasil a gente não tem nada de retrato. E como eu falei, eu não estou dando conta dessa gente, as mulheres precisam ser fotografadas, elas precisam viver essa experiência e eu não dou conta de fazer todas elas sozinhas. Eu tenho uma lista de espera de 400 pessoas. Eu preciso de mais fotógrafos, eu preciso de mais gente para trabalhar comigo, mais gente para desenvolver, para realizar os sonhos dessas pessoas, para transformar elas da mesma forma que eu vejo a minha fotografia transformando. Então foi por isso que eu decidi criar esse curso, foi por isso que eu comecei a minha área de educação há muito tempo atrás, mais de um ano atrás, com as vivências, com as mentorias, com as oficinas, com os workshops, para tentar capacitar essas pessoas a se tornarem retratistas, a entenderem que o retrato sozinho é uma área incrível da fotografia e que pode sim dar dinheiro e que pode sim sustentar a sua vida. Por que não? Fora do Brasil isso é muito comum, existem muitos retratistas, existem muitas pessoas vivendo de retrato. Hoje em dia a gente acredita que só fotografia de casamento dá dinheiro, né, gente? Mas não é verdade. Você consegue sim viver de retrato. E o mercado de retrato está aí implorando por fotógrafos e a gente não encontra gente capacitada. Então foi isso que despertou meu interesse. A gente não tem nada parecido, a gente não tem cursos de retrato no Brasil. E quando tem, são de pessoas de fora que vêm para cá, e muita gente não fala inglês, muita gente não consegue acompanhar, sem contar o custo que é altíssimo, né? Só deles virem até o Brasil já é altíssimo. Então eu quero tentar passar para vocês um pouco do que eu aprendi nesses anos, um pouco do que eu testei, um pouco do que eu vi funcionar, para que vocês se tornem fotógrafos melhores e consigam reproduzir isso que eu criei aqui para outras pessoas, porque tem muita gente que precisa, tem muita gente implorando por isso em todos os lugares do Brasil. E foi por causa dessa necessidade que eu criei o meu canal no YouTube, as minhas lives, toda essa comunicação que eu estabeleci com os fotógrafos, porque eu quero formar retratistas melhores, eu quero formar retratistas, porque a gente não tem nem retratistas ruins no Brasil para a gente transformar em retratistas melhores. Precisamos criar retratistas, precisamos provar que o retrato sim vale a pena o investimento, que o retrato tem retorno, que o retrato salva vidas, que o retrato transforma as pessoas em pessoas melhores. Não é só os outros nichos de fotografia. E quando eu falo de retrato, não é como quebrar galho, não. É você criar um negócio de retrato, é você transformar o retrato, é você trabalhar todo dia para continuar sendo retratista e não para tentar chegar em outro lugar. Eu vejo hoje, quando os fotógrafos falam do futuro, eu não conheço fotógrafos que planejam o futuro no retrato. A maioria planeja, eu começo com retrato para eu ganhar cliente, para eu poder fazer aniversário, casamento, festa, gestação, newborn. Ninguém pensa no futuro como retratista. E eu quero mostrar para vocês que existe um futuro sim como retratista. E ele é muito bom e ele vale muito a pena. Então é para isso que eu criei esse workshop. Eu quero mostrar para vocês que existe essa possibilidade e que o investimento não é tão grande e o resultado vem muito rápido e de uma forma muito gratificante. Vocês vão entender isso ao longo do curso e eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado.